Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando o nosso estudo bíblico. Toda quarta-feira, nesse mesmo horário, nós temos esse encontro marcado, o tempo de estudarmos juntos a palavra de Deus, e nós temos compartilhado a série A Segurança do Cristão. Essa série está baseada na primeira carta do apóstolo João. Temos estudado de forma expositiva essa carta, onde temos tirado algumas lições para a nossa vida. Deus tem compartilhado a sua vontade através dessa carta, através desse estudo. Espero que o seu coração esteja recebendo da palavra de Deus, que você esteja se fortalecendo na graça do nosso Deus. Mas antes de nós lermos o texto bíblico e darmos início ao estudo de hoje, eu quero convidar os irmãos, membros da Sexta Igreja, a participarem da Assembleia Extraordinária que vai acontecer no próximo dia 27 de março, às 10 horas da manhã. Queremos convocar todos os membros da Sexta Igreja. Você que é membro, você tem a responsabilidade de participar da Assembleia Extraordinária, que tem como objetivo eleger ou reeleger presbíteros e diáconos. Alguns irmãos do conselho estão com seus mandatos vencendo e nós precisamos eleger ou reeleger esses irmãos. Então queremos convocar você que é membro da Sexta Igreja a participar dessa assembleia no próximo dia 27 de março, às 10 horas da manhã. Nós vamos eleger 6 presbíteros e 15 diáconos. E você poderá indicar esses nomes para concorrer ao presbiterato ou ao diaconato. Lembrando que para as vagas de presbítero, você pode indicar até 7 nomes. E para as vagas de diáconos, você pode indicar até 15 nomes. Então faça suas indicações, você pode acessar o link que já está disponível nas redes sociais da igreja, ou você pode também preencher um formulário que se encontra na secretaria da igreja. É só você acionar um dos nossos diáconos que eles entregarão para você esse formulário para que você faça a sua indicação por escrito. Mas caso você preferir, você pode fazer online através do formulário que já está disponível nas nossas plataformas digitais. Então participe da Assembleia Extraordinária, exerça a sua responsabilidade, cumpra o seu papel como membro da Sexta Igreja. Nós vamos continuar a série A Segurança do Cristão. Eu quero convidar os irmãos a lerem comigo em 1 João, capítulo 5, versículos 5 a 7. Nós vamos ler esses 3 versículos do capítulo 5, o último capítulo da primeira carta de João. O texto vai aparecer aí no seu vídeo para que você acompanhe a leitura, que nos diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Meus irmãos, nós temos visto aqui, estudando essa primeira carta do apóstolo João, que o autor, o próprio apóstolo João, ele tem como objetivo aqui apontar para a divindade de Jesus Cristo. O seu objetivo aqui é testemunhar, é testificar que Jesus é de fato o Filho de Deus, o prometido. É certo que naquela época havia várias heresias surgindo a respeito da pessoa de Cristo. Muitas pessoas estavam afirmando que Jesus não era o Cristo, não era o Filho de Deus. A dúvida pairava sobre a mente de muitas pessoas. E muitos oportunistas, muitos hereges, já começaram desde o primeiro século a criarem heresias que colocavam em xeque a doutrina de Cristo, a palavra de Deus. E o apóstolo João aqui nessa primeira carta, ele quer então testemunhar para nós que Jesus é o próprio Filho de Deus, ele é divino, ele é Deus. E ele começa o versículo 6 dizendo: este é aquele.
Essa expressão usada por João aqui no capítulo 6, no versículo 6, se refere ao capítulo 5, aquilo que ele já havia falado anteriormente, quando ele diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, quando João aqui no verso 6, ele começa dizendo este e aquele, João está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. E João continua: este é aquele que veio por meio de água e sangue. Nós temos aqui dois elementos muito importantes no Novo Testamento e também que estão relacionados à vida de Jesus: a água e o sangue. A água representa o batismo e o sangue representa a morte. Aqui nós temos dois eventos históricos que dão testemunhos da encarnação e da divindade de Jesus Cristo. Tanto a água quanto o sangue falam sobre a encarnação, sobre a vida de Jesus, sobre o fato de que ele é Deus, ele é o próprio Filho de Deus. João Batista, ele recebeu a orientação expressa de Deus de que o Messias seria conhecido pela vinda do Espírito Santo sobre ele. Havia essa promessa de que o Espírito Santo de Deus testificaria sobre a divindade de Cristo, sobre a obra de Jesus. E os testemunhos de Deus acerca de Jesus Cristo são vários. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que o primeiro testemunho de Deus acerca de Jesus Cristo está lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, quando diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado em que me comprazo. No dia em que Jesus foi batizado, essa voz surgiu do céu: este é meu filho amado em que me comprazo. Era o próprio Deus Pai testificando sobre a divindade de Jesus, sobre o poder e autoridade de Cristo. E na crucificação também nós podemos perceber vários eventos que aconteceram, testificando, testemunhando sobre a divindade de Jesus. Na crucificação, como diz lá em Mateus capítulo 27, houve trevas sobre a terra, o véu do santuário se rasgou, houve ressurreição dos mortos. Vários acontecimentos sobrenaturais aconteceram no dia em que Jesus foi crucificado. E esses acontecimentos apontam para a divindade de Jesus, testemunham de que Jesus é o próprio Deus, o Deus encarnado. A crucificação e o batismo são dois eventos históricos que ocorreram na vida de Jesus e que testemunham para nós que Jesus, ele é o próprio Deus, ele tem a mesma essência, a mesma autoridade, o mesmo poder de Deus. Ele é divino. Ele não foi apenas um homem que passou por essa terra, um homem bom, um homem simples e que marcou a vida de algumas pessoas. Não, ele é mais do que isso. Ele é o Deus encarnado, ele é o Deus todo-poderoso. Quando Jesus vem à terra, quem vem à terra é o próprio Deus. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, é o próprio Deus ali se sacrificando, oferecendo a sua própria vida em resgate de muitos. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com a água, mas também com a água e com o sangue. O interessante é que depois de Jesus morrer na cruz, um dos soldados feriu o lado de Jesus. E lá em João capítulo 19, versículo 34, nos diz: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. A água e o sangue são exemplos de que Jesus Cristo, ele é o cumprimento da promessa, ele é o cumprimento de que o Messias viria, de que o Deus encarnado, ele viria ao nosso encontro para nos resgatar do pecado, para mudar a nossa vida, o nosso coração. Ao enfatizar que a água e o sangue estão juntos, o apóstolo João refuta os que faziam uma separação entre Jesus e o Cristo. E João continua o verso 6, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito Santo transmite a verdade sobre Cristo. O Espírito Santo testemunha sobre Jesus.
categoricamente, dizendo: Ele é o Filho de Deus. É o Espírito Santo quem confirma nos corações dos crentes o testemunho dos fatos de que Jesus é realmente o Filho de Deus. Ninguém pode aceitar, crer que Jesus é o Filho de Deus por livre e espontânea vontade, apenas por si mesmo. Não, é o Espírito Santo de Deus que aplica no nosso coração a certeza, a convicção de que quando nós olhamos para Jesus, nós estamos olhando para aquele que é o Filho de Deus, que é o próprio Deus. Não tem como eu e você crermos na divindade de Jesus a não ser por intermédio do Espírito Santo de Deus. É importante a gente falar sobre a divindade de Jesus, porque há muitas heresias, muitas religiões por aí que diminuem a pessoa de Cristo, que não enaltece a grandeza de Jesus, que colocam em dúvida, que colocam em xeque a pessoa, a doutrina de Cristo, o que Ele já fez. Então tome cuidado, porque há muitas seitas, muitas religiões em nossa volta, tentando nos distrair sobre a pessoa de Cristo, tentando esvaziar de Cristo todo o seu poder, toda a sua autoridade, olhando para Jesus como se ele fosse apenas um homem histórico que marcou o mundo. Não, Jesus é maior do que um homem histórico. Jesus é maior do que alguém que marcou o seu tempo. Jesus é aquele que é eterno. Jesus é aquele que existe desde o início. Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Ele é aquele que tem poder em suas mãos e autoridade. O interessante é que o testemunho que nós vemos aqui do apóstolo João, no versículo 7, é um testemunho tríplice em favor de Jesus: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O testemunho de 2 ou 3 pessoas é verdadeiro, diz a Bíblia. Lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6, falando sobre a legislação, sobre as leis de Israel, que dominavam ali a nação de Israel, dando ao povo possibilidade de viver melhor, de conduzir suas vidas. No versículo 6 do capítulo 17 de Deuteronômio nos diz: por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por boca de uma só testemunha não morrerá. Lá em Deuteronômio fica claro que o testemunho de 2 ou mais 3 pessoas é suficiente para punir alguém dos seus pecados, dos seus erros. No Antigo Testamento, a punição era algo claro, ela era algo que acontecia constantemente. As pessoas eram punidas pelos seus pecados, as pessoas eram punidas pelas suas falhas. E alguém só poderia ser declarado culpado se 2 ou 3 pessoas afirmassem testemunhos a respeito dela. E lá em Mateus capítulo 18, Jesus falando sobre a importância da disciplina, da admoestação, Jesus ele diz o seguinte, Mateus 18, versículo 16, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Aqui nessa orientação, Jesus está nos ensinando que para exortarmos alguém, para repreendermos alguém do seu pecado, do seu erro, nós devemos levar 2 ou 3 pessoas conosco. Esse deve ser o nosso proceder. Para que uma palavra seja confirmada, é necessário 2 ou 3 testemunhas. Mas o que tudo isso significa? Qual que é o propósito de João ao revelar essas palavras a respeito de Jesus? João quer deixar claro para o seu público daquela época e para cada um de nós de que o Pai, o Criador dos céus e da terra, ele testifica sobre a pessoa de Jesus. Não só ele, mas também a própria palavra dele. As Escrituras revelam, falam sobre a divindade de Jesus, sobre a sua autoridade. E o Espírito Santo também testifica, testemunha sobre a pessoa de Jesus. E João vai dizer que esses 3 são um: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. O que João está dizendo é que eles não se contradizem, eles têm a mesma versão, o mesmo pensamento, a mesma afirmação a respeito de Jesus. É importante que você creia que Jesus é Deus.
Porque a fé salvadora, ela precisa passar por Jesus. A fé salvadora, ela só pode ser real na nossa vida quando nós cremos sobre aquilo que Jesus realizou por nós. Crer que Jesus é o próprio Deus significa que quando Jesus morre, os nossos pecados estão sendo perdoados. Os nossos pecados foram todos perdoados. Essa é a certeza que temos. Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus morrendo em nosso lugar, sendo Deus, Ele pode perdoar todos os nossos pecados. Isso traz paz ao nosso coração, isso traz alento à nossa alma. Saber que Jesus, o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Deus encarnado, o Deus conosco. Meus irmãos, há muitas seitas por aí que estão tirando a autoridade de Jesus, que estão brincando com Jesus. Hoje é fácil você dizer para alguém, Deus te abençoe, vai com Deus. Mas hoje quando você aborda alguém e fala, Jesus te abençoa, vá com Cristo, isso já é um pouquinho difícil para algumas pessoas ouvirem e entenderem. Nós vivemos no mundo não anti-Deus, mas no mundo anti-Cristo. A pessoa de Cristo está sendo deixada de lado. As pessoas não estão mais crendo que em Cristo há toda autoridade e poder. Em Cristo há o próprio Deus. Em Cristo há verdade, há luz. Em Cristo há o compromisso com a palavra do Senhor e com a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que você creia em todo momento de que o seu Salvador, o Senhor da sua vida, Ele é o Filho de Deus, Ele é divino. É importante nós pensarmos sobre isso, porque muitas pessoas podem nos procurar pedindo explicações da nossa fé, pedindo para que a gente compartilhe aquilo que nós cremos. E é importante você entender isso e jamais abrir mão de que o Deus que você serve, o Deus que você crê, Ele é o Messias, Ele é o Deus prometido, Ele é o Cristo ungido, Ele é aquele que morreu por nós, levando todos os nossos pecados sobre Ele e nos dando a vida eterna. E Ele só poderia fazer tudo isso porque Ele é o próprio Deus, Ele é o Filho de Deus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, te fortalecendo em todo momento, que a paz de Cristo esteja sobre você e que a cada leitura da palavra, que cada meditação, você possa descobrir as maravilhas de Cristo, o quão grande Ele é e o poder que Ele tem. Que você seja abençoado pelo fato de crer de que o Cristo, o Jesus que você crê, Ele é o próprio Filho de Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor, encerrando o nosso estudo bíblico de hoje. Querido Deus, nós te louvamos pela vida de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado por sua divindade, obrigado por seu poder, obrigado porque em Cristo nós somos fortalecidos, em Cristo nós somos abençoados, em Cristo nós temos uma nova vida. Cristo é tudo em nós. E te agradecemos pela oportunidade, ó Deus, de poder ouvir da Tua palavra. Acalme o coração do Teu povo, da Tua igreja, traga alegria às nossas vidas, para que possamos, ó Deus, caminhar, ó Deus, olhando para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nos ajude a crescer espiritualmente, nos ajude, ó Deus, a abençoar uns aos outros e continue fortalecendo a Tua igreja. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos ficando por aqui e, se Deus permitir, na próxima semana nós voltaremos com o estudo bíblico A Segurança do Cristão. Tenham todos uma excelente noite e até logo.